Fala, herdeiros, Paulo presente, a paz do Senhor Jesus. E aí, tá curtindo essa série? Essa série que vai estar descrevendo para você por que 4 evangelhos? Por quê? Já passamos pelo evangelho de Mateus, que revelou Jesus aos judeus como o rei. Já passamos pelo evangelho de Marcos, revelando a Jesus aos romanos como o trabalhador fiel. E agora vamos falar hoje do terceiro capítulo dessa série, o Evangelho de Lucas, que apresenta Jesus aos gregos como o homem perfeito. Lucas, quando escreve esse livro, é muito interessante. Ele escreve esse livro a um homem chamado Teófilo. Esse homem não se sabe a nacionalidade dele, mas podia ser grego, romano. Judeu provavelmente não era, né? E o que acontece? Lucas, ele profeticamente, ele vai falar de Jesus de uma forma muito particular. Presta bastante atenção. Quando nós falamos do vídeo, que você já deve ter visto, se não viu, veja. Jesus é a porta, nós estamos falando de Jesus lá no livro do Êxodo, a partir do tabernáculo, onde a porta do tabernáculo era já um símbolo, um tipo daquele que viria a ser Jesus, quando ele lá no Novo Testamento fala, eu sou a porta. Presta bastante atenção. Nós falamos que o livro de Mateus revela Jesus como a porta ali na sua cor púrpura. Falamos que o evangelho de Marcos, ali a porta caracterizada pela sua cor vermelha. E agora vem Lucas falando de Jesus, categorizando Jesus na cor branca. Mas como assim? Eu quero entender isso. Por que a cor branca? A cor branca fala daquele que é perfeito, daquele que é puro, daquele que é santo, santo, santo. Acompanha comigo agora. Presta bastante atenção. Jesus é a porta. As 4 cores da porta do tabernáculo revelam a Jesus nos seus 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, que estamos falando hoje, e João. Presta bastante atenção ainda. Estamos carregando junto na palavra características bem específicas quando você pega também o livro de Ezequiel no capítulo 1, da visão dos 4 animais que ele tem. Em Apocalipse capítulo 4, os mesmos 4 animais. Presta bastante atenção. Ali, no livro de Mateus, Jesus comparando ao leão, o leão da tribo de Judá, o rei. Ali, no Evangelho de Marcos, Jesus caracterizado nas visões de Ezequiel e do profeta João, ou do apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, como aquele que é o boi ou o bezerro. E na mesma visão de Ezequiel e de João, há a figura do homem. Lucas revela Jesus como o homem perfeito. O homem que é digno de se vestir de branco. O homem que não teve mácula, que não teve pecado, porque o que mancha a veste espiritual do homem é o pecado, é o erro, é a maldade. E ele vem agora manifestar a graça dele àqueles que eram os gregos. Mas por que é importante falar de Jesus aos gregos? Porque a Grécia era o berço de toda a cultura conhecida no mundo. Tanto que quando você pega os gregos nas suas artes, seja pintura, seja escultura, eles descrevem o corpo humano na sua perfeição, nos seus detalhes. Os seus deuses, os deuses gregos, eles têm características humanas. Aí vem Lucas e vem mostrando ali os detalhes deste homem que é perfeito. Como? O Evangelho de Lucas, ele é grande, ele é extenso. Ele fala também da genealogia de Jesus para mostrar que ele veio também daquilo que é a linhagem real, ele também era rei, e que vai mostrar, vem bem atrás, vai falar de Jesus até Adão, até Deus.
E vai falar não somente isso, nos seus milagres. Ele vai descrever com detalhes os seus milagres, ele vai descrever com minúcias ali a respeito de tudo que ele fez na sua crucificação, na sua ressurreição, nas suas aparições, na sua ascensão. É o livro que descreve Jesus em detalhes. Mas não os seus detalhes físicos, porque a Bíblia diz que, ali no Isaías revelando a Jesus como seria a aparência física de Jesus, nele nenhuma aparência víamos para que o desejássemos. Mas o Espírito que habitava Jesus era perfeito. Ele era digno de se vestir de branco. Ele é digno de se vestir de branco. Ele é digno de se sentar no trono de Deus. Porque ele cumpriu todo o projeto do Pai, incontaminado, com sua mente limpa, focada no projeto do Pai, que era a ressurreição da vida do homem, a sua ressurreição e a minha. Lucas revela Jesus de uma forma estupenda, maravilhosa, que nenhum outro foi capaz de descrever. Quando nós pegamos ali Hebreus capítulo 7, versículo 28, ele vai dizer: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, homens que se permitiram contaminar na sua mente pelo dinheiro, pela posição social. Os sumos sacerdotes, os religiosos, eles eram fracos, assim como hoje são aqueles que não entenderam que Jesus é o alvo de todo o projeto de Deus, aqueles que deturparam a palavra de Jesus para trazer ao homem a sua importância na sua posição social, na posição do dinheiro. Essas pessoas são consideradas fracas. Se você está numa religião assim, sai dela, porque Deus não está nela. É um conselho que eu te dou baseado na palavra de Deus, com a autoridade do Espírito Santo que Ele me deu para falar. Eu não estou falando só de religiões, não. Estou falando também de evangélicos. Evangelho. Se Jesus não for a porta, se Jesus não for o nome maior a ser proclamado na sua igreja, procure outra. O nome de Jesus precisa ser o maior, porque Ele é perfeito. E vai continuar dizendo aqui: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, quem é o único que pode jurar e cumprir sem falhar? O único que tem esse compromisso, que teve na história com você e comigo, o nome dele é Jesus. E diz a palavra do juramento, que veio depois da lei. Olha que coisa interessante, que veio depois da lei. Paulo, muito provavelmente Paulo escreveu o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. Paulo, falando a respeito aos Hebreus. Que coisa interessante. Porque, teoricamente, a lei está instituída e Israel vive a lei até hoje. Mas nas palavras daquele que escreve, e que escreve ungido pelo Espírito de Deus, ele escreve depois da lei. A lei para esse que escreveu já passou, porque agora ele vive num período chamado período da graça. Quem apresentou a graça a ele? Jesus. Ele entendeu que não precisava mais de todos aqueles preceitos de lei para entrar à presença de Deus. Ele entendeu que só precisava de Jesus. E você também precisa entender isso. Viu? Não é o seu autoflagelo, o seu automartírio. Não é você entregar um dinheiro. Não é isso. Não é você querer posição. Não é você ser uma boa pessoa. É você deixar Jesus entrar na sua vida, fazer morada, transformar a sua mente, o seu coração, as suas atitudes, para que você possa ter acesso a Deus de forma perfeita. Não porque você é perfeito,
mas porque Jesus que habita em você, esse é perfeito. Não nas suas formas físicas, mas naquele que cumpriu todo o projeto do Pai e que foi digno de andar de branco. O livro de Apocalipse fala que aqueles que vencerem andarão de branco com Ele na eternidade. Você vai poder andar de branco? Ah, a sua veste espiritual está suja com o pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Não vou ficar caracterizando o pecado aqui agora. O Espírito de Deus que está testificando em você agora te revela qual é o pecado. Mas esse mesmo Espírito de Deus, ele não te acusa. Ele te revela nessa palavra uma graça. E essa graça é suficiente para limpar a sua vida, se você deixar aquele que é perfeito entrar na sua vida. Porque ele é o perfeito. E o texto continua dizendo que veio depois da lei, constitui ao Filho, Filho com letra maiúscula, é Jesus, constitui a Jesus, perfeito para sempre. Ele é mais do que perfeito, porque ele é perfeito para sempre. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, e ele continua perfeito. E na sua perfeição, ele tem o poder de cobrir toda a sujeira que há na sua veste espiritual. Desde que você lave as suas vestes espirituais no sangue do Cordeiro. E é por isso que nas orações que fazemos aqui nós clamamos pelo sangue. Ah, isso é misticismo. Isso aí é costume. Isso não. Pegou o Evangelho de Mateus? Pegou o Evangelho de Mateus? Pegou? Não pegou? Vê o vídeo anterior, vai vendo. Pega lá o Evangelho de Mateus e vai ler. Já viu sangue de uva? Vê lá, eu explico isso, Evangelho de Mateus. Perfeito para sempre. Você quer ser perfeito para sempre? O único que te dá esse poder é você adentrar a presença de Deus em Jesus. Como que eu faço isso, Paulo? Eu vou repetir. Eu falei nos vídeos anteriores, vou falar de novo. Dobre os seus joelhos em oração. Você e Jesus. Dobrou? Não precisa ser agora, pode ser depois. Se quiser ser agora, ajoelhe. Feche os seus olhos. Eu vou orar com você. Eu vou orar porque você vai entender que não é pelo dinheiro, pela posição social. Não é por você buscar ser perfeito através das suas boas ações. Não é pelas boas obras. A salvação é pela graça. É de graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Nós vamos falar sobre isso. Para que você seja perfeito, para quando o Pai, Deus, olhar para você, ele não veja a sua figura, os seus erros, os seus pecados, mas ele veja Jesus, meu herdeiro, meus filhos, Enzo, Yarli e Samuel. O Pai de vocês nunca vai cobrar que vocês sejam perfeitos. Nunca. Eu não sou perfeito. Nunca fui. Mas o Pai de vocês deixa agora um registro vivo, para que mesmo depois que eu passe, vocês possam ver este vídeo e dizer que sempre haverá esperança para a vida de vocês e para os seus filhos e para os filhos de seus filhos, se a vida de vocês estiver em Cristo. Vamos orar? Feche os seus olhos. Ah, eu sou de outra religião, não quero orar. À vontade, tudo bem, eu entendo isso. Ah, mas eu sou de outra religião e quero orar do mesmo jeito. Então ora agora comigo, tá? Ah, eu não estou numa condição aqui agora, está tudo meio agitado, não tem problema. Tá? Vê depois e ora comigo. Deixa Jesus entrar no seu coração. Ele está batendo hoje a porta do seu coração através dessa palavra. Depois que isso acontecer, procure uma igreja. Uma igreja, não uma igreja evangélica qualquer, não é isso. Eu quero que você entre numa igreja e você tenha o discernimento de seguir aquilo que eu estou dizendo aqui. O nome de Jesus tem que ser o maior. Maior do que tudo. Maior do que a posição, o dinheiro, o pregador.
qualquer tipo de coisa, Jesus tem que ser o maior. Vamos orar? Senhor, nós clamamos pelo poder que é no sangue de Jesus. Nós pedimos para que aquele que está nos ouvindo agora seja curado na sua mente das suas perturbações, seja curado no seu coração, e que ele tenha, ó Deus, a sua vida transformada pelo teu poder. Se há prisão dos vícios, liberta dos vícios em nome de Jesus. Se há enfermidades físicas, pelo teu Espírito, cura em nome de Jesus. Nós pedimos para que, em nome de Jesus, ó Deus, principalmente, a certeza da salvação, a certeza de entrar à presença de Deus, ela seja dada nesse momento àquele que está ouvindo. Nós pedimos a Ti por essa vitória do Teu Espírito Santo, nas mentes, nos corações, nas almas, em nome de Jesus. Amém. Você teve uma experiência com essa palavra, você teve uma experiência com essa oração. Eu peço que você curta, compartilhe. Eu peço que você comente. Eu quero ouvir as suas experiências. Se você acha, cada vez que você interage comigo, dando seu like, muitos likes, dando seu like, compartilhando, comentando, essa plataforma YouTube entende que esse é um conteúdo importante. Então, colabora com o nosso trabalho, tá? Proclama o reino, herdeiro do reino, proclame o reino de Cristo, tá? O reino de Cristo está chegando. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Me acompanha aqui, viu? Vamos em frente. Só falta um capítulo para terminar essa saga, viu? Só falta um capítulo. O capítulo agora que a gente vai falar é sobre o Evangelho de João. Nós fechamos a saga de por que 4 evangelhos. Me acompanha no próximo vídeo. A paz do Senhor mais uma vez. Deus abençoe.